O axioma a seguir será o primeiro axioma em que aparecerão simultaneamente os operadores de produto e de soma. Então, o axioma 9 é o axioma que dirá que, se eu pegar um número A e multiplicar pelo resultado da soma de B com C, o resultado disso será a soma entre A vezes B com A vezes C. Essa propriedade é conhecida como a propriedade distributiva à esquerda e será o nosso axioma número 9. Uma observação importante é que nós aprendemos na escola uma propriedade que nós chamamos de colocar em evidência. Ao ver um termo desse tipo, nós sabemos que nós podemos colocar esse termo A em evidência e escrever que isso é a mesma coisa que isso. Então, nós observamos aqui que colocar em evidência uma expressão nada mais é do que aplicar esse axioma, só que de trás para frente. Porque o axioma 9, ele diz que isso é igual a isso. Mas é claro que a igualdade satisfaz a propriedade reflexiva. Se eu sei que uma coisa é igual a outra, eu sei que essa outra coisa tem que ser igual à primeira coisa. Então, não há necessidade de fazer um axioma específico, axioma de colocar em evidência. A cada vez que eu estiver colocando um termo em evidência, na verdade, o que eu estou fazendo é aplicando o axioma 9, que é a propriedade distributiva à esquerda. Aliás, uma questão que chama atenção. Por que essa propriedade ela é chamada de propriedade distributiva à esquerda? Porque esse à esquerda, ele é à esquerda porque tem um termo aqui, que no caso é esse azinho, e que ele está sendo distribuído ao longo desses dois termos aqui. E esse fator ele está à esquerda da expressão. Por isso que essa propriedade é a propriedade distributiva à esquerda. Aí pode ser que fique uma dúvida, porque nós sabemos que essa propriedade aqui, a propriedade distributiva, ela não se aplica somente à esquerda. Nós sabemos que se um elemento estiver à direita da soma, ele também se distribui. Então, como é que nós sabemos que a propriedade distributiva à direita ela também é válida? Bom, o que vai acontecer é que ela vai ser demonstrada a partir da propriedade distributiva à esquerda. O que você tem que fazer é escolher uma delas, ou a esquerda ou a direita, como sendo um axioma, e a partir dela você prova a outra, usando isso e a propriedade comutativa. Então, aqui fica como exercício para vocês provarem que A mais B vezes C é a mesma coisa que A vezes C mais B vezes C, que é a propriedade distributiva à direita. Então, tentem fazer isso, dê um tempinho, dê um pause nesse vídeo, veja se vocês conseguem fazer essa demonstração sem olhar a cola que eu farei aqui daqui a pouco. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram ou não, mas a ideia fundamental é o quê? É que é usar o axioma 8, que é a propriedade comutativa para o produto. Então, a ideia é que aqui o termo que vai ser distribuído, ele está à esquerda. Aqui o problema é que o termo que está que deveria ser distribuído está à direita. Então, a situação é distinta. Então, qual é a ideia básica? Eu uso a comutatividade para que o termo que está à direita apareça à esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse axioma 8, que é a comutatividade do produto. Então, esse A mais B vezes C se torna C vezes A mais B. Eu troquei a ordem do produto. E a partir do momento em que eu troquei a ordem do produto, o termo C ele está à esquerda agora. Então, aqui eu estou na situação do axioma 9. Então, aqui, apesar do nome das letras ser diferente, é a mesma situação. Então, eu posso distribuir essa variável C ao longo desses dois termos. Então, essa expressão ela é C vezes A mais C vezes B. Então, eu já concluí que isso é igual a isso. Mas eu quero concluir que dá A vezes C mais B vezes C. Mas agora ficou fácil, que eu posso simplesmente utilizar a propriedade comutativa de novo. Então, C vezes A vira A mais C, e C vezes B vira B mais C, que é o que nós queríamos. Então, a partir daqui, a propriedade distributiva à direita está demonstrada, então ela pode ser usada livremente.
Uma variação da propriedade distributiva é uma que algumas pessoas chamam de regra do chuveirinho, que é quando você tem duas somas. Então, o que você faz? Você pega o primeiro termo e distribui, pega o segundo termo e distribui, e obtém um termo grande, desse jeito. Essa regra é familiar para todo mundo. O único estranhamento aqui é a existência desses parênteses, porque normalmente, quando nós utilizamos essa regra, nós não escrevemos essa regra como parêntese. Mas aqui nós somos obrigados a colocar com esses parênteses, porque nesse momento o operador de soma ele é um operador binário. Ou seja, você só pode somar 2 elementos de cada vez. Então, você não pode simplesmente escrever a soma desses 4 elementos, porque não existe ainda o conceito da soma de 4 elementos. Você tem que somar 2 elementos de cada vez. Então, eu somo esses 2, e somo com esses 2, e depois eu somo os 2 resultados. Mas, essencialmente, é a propriedade com a qual nós já estamos familiarizados. E como é que é feita essa demonstração? Mais uma vez, eu vou sugerir a vocês que deem um pause nesse vídeo e tentem fazer essa demonstração como exercício. Tá? É enriquecedor se vocês, antes de ver a demonstração, vocês tentarem fazê-la sozinho. Conseguindo ou não, isso enriquece a visão de vocês. Então, vamos dar um tempinho, um momento para vocês fazerem o pause. E, caso vocês não tenham conseguido, eu sugiro que vocês tentem mais uma vez, agora com a seguinte sugestão. Defina H como sendo C mais D. Então, quem não conseguiu ainda fazer essa demonstração, tente mais uma vez, agora com a sugestão de que H é igual a C mais D. Pause. Ok, voltando agora. Então, como é que fica essa demonstração para quem não conseguiu? A expressão é A mais B multiplicado por C mais D. Então, o que eu vou fazer? A ideia é transformar esse termo de C mais D como sendo H. Por quê? Porque ao chamar esse termo de H, essa expressão vira A mais B vezes H, que tem o formato da propriedade distributiva à direita. Então, a partir do momento em que eu transformei isso aqui em H, eu posso utilizar a propriedade distributiva à direita. Então, essa expressão ela vai se tornar A vezes H mais B vezes H. Que é aquela velha história, né? Como eu já provei a propriedade distributiva à direita, uma vez que eu tenha feito essa demonstração, eu posso utilizar em demonstrações seguintes. É a estrutura básica do método axiomático. Aos poucos, você vai ganhando ferramentas novas e, por isso, você consegue demonstrar coisas progressivamente mais complexas. Então, eu usei esse teorema que nós tínhamos acabado de demonstrar, que é a propriedade distributiva à direita. Então, essa expressão virou essa. A partir daqui, eu volto a utilizar o fato de que H é igual a C mais D. Então, onde tinha um H, eu substituí por C mais D. Então, a expressão virou A vezes C mais D mais B vezes C mais D. E depois que eu fiz isso, eu vou utilizar de novo, vou utilizar a propriedade distributiva, só que agora à esquerda. Porque o Azinho aqui está à esquerda desse e o B está à esquerda desse. Então, eu vou usar o axioma A9. Então, A vezes C mais D vai virar A vezes C mais A vezes D. E B multiplicado por C mais D vai virar B vezes C mais B vezes D, que é exatamente o que nós queríamos. A próxima proposição, ela estabelece um fato que é bastante familiar para todos nós. Ela diz que, dado um número inteiro, se eu multiplicar ele por zero, o resultado sempre vai ser zero. Essa é uma propriedade tão óbvia que para alguns até poderiam tentar dizer, coloca ela como axioma. Mas não há necessidade de colocar ela como axioma. E como nós já vimos, sempre é interessante minimizar ao máximo a quantidade de axiomas. Então, isso daqui terá que ser demonstrado. O curioso dessa demonstração é que ela vai exigir um truque algébrico que está longe de ser óbvio. Como é que é esse truque algébrico? Bom, pego um A inteiro qualquer, e eu vou partir do fato de que nós já provamos, então nós podemos utilizar isso.
de que 0 mais 0 é igual a 0. Como 0 mais 0 é igual a 0, eu posso multiplicar os dois lados da equação e eu ainda, por A, e eu ainda vou ter uma igualdade. Então, 0 mais 0 é igual a 0, multipliquei dos dois lados por A e obtive A vezes 0 mais 0 é a mesma coisa que A vezes 0. Bom, essa expressão aqui pode ser expandida a partir da propriedade distributiva à esquerda, que é o axioma 9. Então, essa expressão vai virar A vezes 0 mais A vezes 0. Já a expressão desse lado, ela pode ser somada com 0. Pelo axioma 2, você não alterou o resultado. É óbvio, nós já temos axioma que estabelece isso, que A vezes 0 mais 0 é a mesma coisa que a 0. Então, nessa passagem aqui, eu apliquei o axioma 9 desse lado, e nesse lado eu usei o axioma 2. A partir do momento em que eu escrevi isso, eu posso utilizar agora a regra do corte à esquerda, que já foi demonstrado. Então, eu posso cortar esse A vezes 0 com esse A vezes 0 e ficar somente com A vezes 0 igual a 0, que é justamente o que nós queríamos demonstrar. Então, essa é uma demonstração bem curiosa, em que nós precisamos partir de que A mais 0 igual a 0 para concluir que A vezes 0 igual a 0. Ter essa ideia é não trivial. Então, essa é uma demonstração relativamente difícil, considerando que nós estamos tentando provar algo que é razoavelmente óbvio. Bom, um corolário dessa proposição é o fato de que 0 vezes A é sempre igual a 0. A essa altura do campeonato, isso já deve ser fácil para quem estiver assistindo esse vídeo entender qual é o truque. A ideia é que 0 vezes A, pela propriedade comutativa, eu posso escrever como A vezes 0. E eu acabei de provar que A vezes 0 é 0. Então, 0 vezes A vai ter que resultar em 0.